Eu estou Márcia Helena Barbosa, uma buscadora, buscando muito me autoconhecer, me aceitar, e a partir do minha autoaceitação também aceitar as pessoas ao meu redor, né? Oi, Helena, bem-vinda. E trabalho como servidora pública do Estado de Minas Gerais e também como Master Coach e como facilitadora de círculos de mulheres. Iga, com você. Bom, para quem não me conhece, eu estou Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, onde trabalhamos com algumas terapias como radiestesia cósmica, investigação inconsciente, Shambhala, que mais? Reflexologia, constelação familiar e mais algumas outras terapias também, todas visando o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Bom, nosso assunto de hoje no Papoterapia, na jornada do ser integral, é como harmonizar os 5 seres que nós temos: físico, mental, emocional, espiritual e essencial. Passo a bola para ti, Xará. Vamos lá. Como fazer para harmonizar esses 5 seres? Tá bom, ó, vamos saudar aqui a Maristela, minha terapeuta, a Patrícia, saudades, Patrícia, Arley Souza, e vou pedir para vocês, pega esse aviãozinho que tem aí do lado e dispara para os conhecidos de vocês, porque esse tema, gente, a gente vive um momento aí pós-Covid. Bom, essa conversa começou primeiro porque eu fiz com o Iga, e gratidão, viu, Iga, por ter feito com ele o curso A Jornada do Ser Integral. E aí, que passa por todos esses seres e vai aprofundando e vai trazendo uns insights muito importantes para nós. E aí, depois disso, eu vi uma postagem que eu amei, de uma terapeuta daqui de Campina Verde também, a Giselda, e nessa postagem dela ela dizia o seguinte, que imagina se nós morássemos numa casa e usássemos uma casa com 4 quartos, e aqui a gente está falando de 5 quartos, né? Mas que a gente morasse numa casa com 4 quartos e que a gente só ocupasse um quarto. E as outras portas e janelas ficassem fechadas. Ia ficar muito escuro. Mas se nós, ocupando um quarto, nós abríssemos as portas e janelas dos outros quartos, toda a casa se iluminaria. Eu amei essa analogia. E a gente precisa muito aprender a ocupar esses nossos outros quartos, né? Porque o que acontece? Por exemplo, alguém que só ocupe aqui o corpo físico e ocupe muito só o ser mental. Eu já fui muito mental, uma energia masculina muito descompensada. Então, uma mulher com energia masculina muito alta, ela vive muito no mental. E eu já vivi muito no mental. Só que aí, quando chegam os reveses da vida, os baques, ou para quem já está querendo sair do papel de vítima, a gente diz assim que chegam os grandes aprendizados da vida. Que quarto que a gente corre? Costuma correr para o quarto espiritual. Aí a gente quer amparo. Mas e se a gente for trazendo esse amparo para a nossa vida com mais frequência? E as pessoas que não se permitem sentir, elas não ocupam o quarto emocional, porque não se permitem sentir as coisas. Também fui assim durante grande tempo. Eu vim para o mental, ocupei muito o quarto mental, e eu também não observava muito as emoções. Hoje eu entendo por quê que eu fugi do sentir. Mas é uma coisa que nós precisamos. Inteligência emocional é para isso, é para aprender a sentir e a partir desse sentir de forma inteligente, organizada, a gente seguir para frente, evoluir. Então, Iga, começa aí falando do nosso primeiro corpo ou ser, que é o ser físico. Bom, o nosso ser físico é o nosso corpo humano, né? Onde a gente tem todas as sensações. Ele é importantíssimo, a nossa casa, né? O nosso templo.
Então ele tem que ser muito bem cuidado, onde a gente tem as sensações, emoções, a gente tudo reverbera para o corpo físico. Então ele é importantíssimo. Prestar atenção nas nossas dores. O que está doendo? As emoções, o que está pegando, quais são as nossas sombras. Então a gente já está entrando na parte emocional. Então, tanto a parte emocional quanto física, né? Elas acabam refletindo no corpo físico. Alguma dor, alguma sensação. E aí a gente vai para o mental. O mental, o que que é? É o nosso controle. O mental fica entre o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo essencial. Então a mente, ela é a ligação de todos os nossos seres. Mas todos os nossos seres são importantes. Então vamos dividir em porcentagens. 5 seres, 20% para cada um. Nenhum é mais importante do que o outro. Todos são importantes. Se a gente for escolher um ser que é mais importante, não existe. Todos são importantes. Enquanto encarnados, todos os seres são importantes. Quando a gente é desencarnado, só o ser de luz é o que importa. Então imagina só o nosso corpo humano. A gente é formado de coração, intestino. Se a gente for escolher ser alguma célula de algum sistema, todos iriam escolher o cérebro, né, a área mais nobre, o coração. Por que não escolher o intestino, o sistema urinário, que é meio fedido? Por que não? Apesar de ser fedido, ele é importante. Então todos os seres são importantes. Físico, mental, emocional, espiritual e o ser essencial. Aí vai uma pergunta para ti, Márcia. Como é que você, depois do curso da Jornada do Ser Integral, está conseguindo fazer essa harmonia entre todos os seres? Qual que é a receita aí para nós, depois da sua experiência? Olha, cada dia que passa, eu presto mais atenção e ensino isso. Inclusive, no meu trabalho como servidora pública, eu passei a ensinar isso com mais frequência. Respirar. O Iga sempre fala isso, né? Meditar não é zerar pensamento, não é ficar sem pensar em nada, isso é impossível. Pelo menos para mim isso é impossível, mas é impossível para a grande maioria da humanidade, né? Mas respirar é possível para todos nós, aliás, é motivo de estarmos vivos. Então, é respirar profundamente, em 4 tempos, respira contando até 4, prende contando até 4, solta contando até 4, e depois que soltou o ar, retém um pouquinho, segura um pouquinho para depois inspirar novamente. Esse respirar tem me feito ter mais consciência do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, sabe? Tem me ajudado, sim. Deixa eu ver aqui que entrou outras pessoas. A Fátima Marques, a Maria Pereira, a Ananda, a Cíntia é minha prima querida lá de Goiânia, a Luci, a Luz Helena, a Luizele, boa noite, Edilaine, bem-vindas. A Maria Valdaísa, bem-vinda a todas vocês. Estamos aqui falando sobre como ocupar nossos corpos, equilibrar nossos corpos, harmonizar. Kelly, uma querida do meu coração, me ajuda pra caramba. Karina Fonseca, bem-vinda a todos. Bom, Iga, então eu tenho feito isso, sabe? Eu tenho parado para respirar, principalmente os momentos assim que a gente parece que começa, como diz minha filha pré-adolescente, a bugar, ficar meio tantã, de respirar profundamente. E também, gente, vamos lá em neurociências, quando você respira profundamente, Karina Fonseca, de Votuporanga, bem-vinda. Quando a gente respira profundamente, lá em neurociências, a gente traz também uma maior oxigenação para o nosso cérebro, a gente traz para o nosso espírito também um pouco mais de calma, né? Então, é fundamental esse respirar para a gente conseguir conectar os nossos corpos ou os nossos seres, como o Iga fala. Iga, fala para a gente aí, então, a respeito do... Você falou do ser físico, fala do ser mental. Bom, antes disso, vamos dar as boas-vindas aqui para a galera que entrou. Márcia, a única que eu conheço é a Shelly Moura. Bem-vinda, Shelly.
Então, Márcia, você disse tudo. Como harmonizar os 5 seres que nós temos? É a respiração. Simples assim. Diante de alguma dificuldade, algum desespero, para um pouco, fecha os olhos e respira ali por, sei lá, 2 minutos, 5 minutos. É a melhor maneira de a gente fazer a conexão com os nossos 5 seres. Bom, falamos do ser físico, que ele é nosso templo, né? A nossa casa, onde a gente tem todas as sensações. É o mental, né, Márcia? Bom, Mental. antes do mental, vamos falar do emocional. O emocional também é importante, né? Antes de falar do mental, vamos falar do emocional, porque são as emoções. Sentimentos e emoções, vamos considerar. Como dizia o Luiz Gasparetto, nós somos o que sentimos e não o que pensamos. Então, a importância das sensações, do sentir. Sentimento é para ser sentido e não para ser camuflado. Todos temos sentimentos ruins em algum momento da vida, da encarnação. Todos temos. E a melhor coisa que a gente tem que fazer, Márcia, é a gente admitir essas sensações ruins, esses sentimentos ruins, essas sombras. Admita, sinta. Tá triste, chore. Tá com raiva, esbraveja. Tá contente, sorria. Tá nervoso, extravasa. Então, é a gente colocar para fora as sensações, as emoções e sentimentos. Ser mental. O mental, como a gente havia dito antes, ela é a interligação em todos os nossos seres. Que é através da mente, inclusive, né, Márcia? Estamos estudando na lei do tempo, que é através do nosso mental a gente controla o tempo. Então, o tempo é uma coisa que a gente pode controlar, tá? É um outro assunto que a gente pode fazer uma outra live um dia desses, né, Márcia? É um assunto muito profundo. Então, Vamos, basicamente... assim que eu voltar do curso, eu estou indo para o curso segunda-feira. Legal. Volto dia 29. Vamos fazer uma live, sim. E, Esse tema é muito importante. então, só adiantando aqui, a próxima live nossa sobre a lei do tempo. É uma coisa bastante legal. Então, seria isso, Márcia. Ser físico, o ser emocional e o ser mental. Alguma coisa complementar? Não é isso. Mei Mandalas, querida, boa noite. Essa questão de respirar, gente, isso é tão sério, que fisicamente, né? Eu falei aí da questão de neurociências, de oxigenar o cérebro. Fisicamente também, eu estou fazendo um curso, não parece, mas eu estou, gente. Estou fazendo um curso de massagem facial para diminuir os sinais da maravilhosa viagem no tempo, assim, de fazer idades, né? E aí a primeira coisa que a instrutora fala é respira profundamente. Para quê, gente? Para relaxar a musculatura. Então, para tudo, para saúde mental, para saúde física, para ficar bonita, respira, respira. Cirlei Alves Severino, bem-vinda. Iga, e agora? A gente falou do físico, mental, emocional. Aí do emocional, deixa eu dizer o seguinte: quantas pessoas estão muito adoecidas por negar os sentimentos? Ai, eu sofri um tanto para aprender a chorar, a voltar a chorar. Porque a humanidade dizia assim que homem não chora. Mas eles também começaram a dizer, eles nós todos, viu gente? Começaram a dizer que mulher também não chora. Que quando mulher chora é mimimi. E aí nós, para parecermos fortes, começamos também a trancar o choro. Chorar nos liberta, lava a alma. Então tem muita gente adoecida porque parou de chorar, porque acha que chorar é sinal de fraqueza. Então, viver as nossas emoções, como o Iga falou, viver as nossas emoções nos faz mais saudáveis fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, viu, gente? Em todos os patamares. Iga, fala pra gente aí, então, sobre o nosso corpo, o nosso ser espiritual. Então vamos lá. Antes de falar do ser espiritual, Márcia, falar sobre depressão. Tá? Depressão, muita gente acha que está deprimida, mas na verdade está triste. Tristeza não é depressão, tá, gente? Tristeza é tristeza. Então tá triste, vamos sentir, vamos chorar. Tá na fossa, vamos curtir a fossa. Porque são as nossas sombras.
E para ter autoconhecimento, nada melhor que conhecer as sombras, principalmente. Então, a maior dificuldade do autoconhecimento é lidar com as sombras, com o lado escuro. Temos o lado luz, que é a nossa essência, e o lado sombra também. Ambas fazem parte do nosso ser integral. Então, isso tudo tem a ver com autoconhecimento. Quem quiser se aprofundar, estarei abrindo turmas, né, sobre a jornada do ser integral. Não tem data definida ainda, mas conforme a demanda, a gente vai formando as turmas. Bem-vinda, Márcia Klein. Então, vamos lá. Ser espiritual. Eu já fui espírita, já trabalhei em centro espírita. Eu até então achava que o nosso eu superior, o nosso ser imortal era o espírito, mas com os estudos que eu estou tendo ultimamente, o espírito ele também é variável. Cada encarnação temos um espírito novo. Então, eu considero o espírito como se fosse um software, um aplicativo. Um aplicativo de cada encarnação. E para mim, hoje, eu vivo cada dia como se fosse uma encarnação nova. E relembrando, tá, gente? Não existe reencarnação. Reencarnação não existe. Existe encarnação, novas encarnações. Por que eu digo isso? Porque ressurreição e reencarnação, se levarmos ao pé da letra, é a mesma coisa. Reencarnação ou ressurreição é você retornar ao mesmo corpo. Isso biologicamente é impossível, né? Como você vai retornar a um corpo que já faleceu. Então, existe nova encarnação. Encarnação em corpos diferentes. Então, cada encarnação a gente vive um personagem. Quem que é o nosso personagem? O nosso ser físico, emocional, mental e o espiritual. O ator, que a gente fala que é a nossa essência, é o nosso ser de luz. Então, eu considero assim, cada dia é uma encarnação nova. Quando eu durmo, o espírito, o software, o aplicativo, ele começa a se atualizar. Ele começa a fazer um download. E quando eu acordo, uma nova encarnação, esse aplicativo já está atualizado. Então, o espírito, ele é variável também, tá, gente? Cada encarnação temos um espírito diferente, que é um software. E, aproveitando, tá, Márcia, falar do ser de luz, que é a nossa essência, que é o nosso ser imortal. E ser de luz, todo ser humano é um ser de luz. A diferença é que a minoria está desperto ou despertando, 1/3 da população está despertando ou desperta. Desperta mesmo são 2% da população. Numa população mundial de 8 bilhões de habitantes, 1,6 bilhão estão despertos. É pouco em termos de porcentagem? É pouco. Mas é o que está segurando toda essa capacidade de luz da humanidade. Outros 2/3 não estão despertos e não vão despertar nessa encarnação. Não vai dar mais tempo. Então, qual que é a nossa missão como seres de luz despertos? Eu, a Márcia, estamos nesse patamar. Despertar para quem quer despertar. Quem não quer despertar, a gente, assim, vamos dizer que a gente não perde tempo. Principalmente em questões de espiritualidade, pessoas não despertam, não ligam para esses assuntos. Para começar, né, Márcia? Tem pessoas que ainda pensam, né? Estamos na Era da Luz. Era da Luz começou no dia 21/12/2012. Quase 10 anos. Era da Luz. Era do Espírito anterior durou 26 mil anos. Então tem gente que não sabe nem o que é espírito. Imagina o que é luz. Então muitos ainda pensam que é ser físico, mental e emocional. Nada mais que isso. Que morreu, morreu, acabou, né? Como se fosse uma vela que se apaga, nunca mais se reacenderá. Então essa é a noção que a gente está dando dos 5 seres, Márcia. Quer complementar alguma coisa? Eu quero que... Pensa bem, gente. De repente as pessoas olham assim, espíritos crísticos que passou pelo planeta, como Jesus, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Santo Agostinho, por aí, outros tantos. E aí olha para essas pessoas e pensa assim, eles foram iluminados, eles vieram preparados e pronto, eu nunca vou chegar a ser um espírito de luz assim. É muito bom quando a gente acorda e entende que nós somos falhos pra caramba. Eu, por exemplo, tenho uma definição maravilhosa para mim que é: eu sou perfeitamente imperfeita. Mas é muito bom quando a gente olha para frente e fala assim, eu também posso ser iluminada nesse nível. A frase que eu ando pensando muito ultimamente, que eu escutei do Iga quando estava fazendo o curso vós sois deuses. A gente não precisa, essa frase é de Jesus. A gente não precisa ficar esperando o tempo todo que Deus faça por nós, que Jesus faça por nós.
nós temos força para fazer. A gente tem que parar de rezar a ladainha negativa das crenças limitantes. Não, eu não dou conta, não. Só quem pode é aquele iluminado. Não, isso é só para um e para outros escolhidos. Eu não posso ser um ser de luz. Nós podemos. Nós somos. Mas aí a gente tem que pagar o preço. Que preço é esse? É de fazer um curso? Não, queridas. É um preço de falar assim: eu quero me conhecer, eu quero aprender a me amar, eu quero saber mais, eu quero fazer uma terapia, eu quero fazer alguma coisa que vai expandindo minha consciência, que vai expandindo minha capacidade de amar, né? E autoconhecimento é um caminho que nos leva ao amor, ao entendimento. Quando uma pessoa começa a mudar, de repente ela está numa família, no emprego, em que ela excomunga todo mundo que está no emprego, todo mundo que está lá naquela casa, naquela família. Aí quando essa pessoa fala assim, eu vou fazer essa jornada do autoconhecimento, e ela vai começando a se amar, a se aceitar, de repente um dia ela olha e fala assim, nossa, meu cunhado que era tão chato e não sei o que, o cara tá tão legal. Seu cunhado não mudou não, meu bem, foi você. Então, olha como o caminho do autoconhecimento nos conecta com amor, com felicidade, com paz. Esse é o convite dessa live, viu? É o convite do autoconhecimento. E, no meu caso, o curso, a jornada do ser integral me ajudou muito a entender, a ir abrindo esse autoconhecimento. E autoconhecimento é um processo, né, Iga? Não é assim, eu li um livro hoje e amanhã eu me conheço plenamente, eu me amo infinitamente. Não é não, é um passinho de cada vez. É igual aprender a andar, aprender a falar. E é maravilhoso quando o bebê aprende a falar, é maravilhoso ver ele pedindo o que quer com a vozinha dele, né? Quando a criança começa a andar, é maravilhoso ver uma criança andar. O nosso despertar também é maravilhoso. É isso que eu tinha para dizer, sabe? A, a Márcia Regert, é isso mesmo? Me achará aí? Ela disse, me conhecendo e aprendendo muito. Ai, que bom, Márcia, fico feliz. Aliás, todo mundo que está sustentando essa live até agora está nessa vibe, né? Porque quem não está nessa vibe não fica numa live dessa. Nem abre, nem abre, não tem paciência nem para abrir, porque é energia, gente. A gente vai atraindo pessoas que estão na mesma energia que a gente. Não é, Iga? Sim. Então, com certeza, todos que estão participando da live, todos são seres de luz espertos. Se não está desperto ainda, está despertando. Então, ainda há tempo para quem quer despertar. Você bem lembrou, Márcia, como seres de luz despertos, para nós não vale mais ficar pedindo para Deus, ficar pedindo para anjo, para arcanjo, para mentor, a gente não deve pedir nada. Nós temos essa capacidade como ser de luz desperto. Nós podemos fazer curas, nós somos curadores. Então chega de ficar pedindo para Deus, chega de ficar terceirizando os nossos perrengues, os nossos problemas. Somos Deus em ação. Ser de luz desperto é Deus em ação. Então, o ser de luz desperto é curador, ele tem a sua própria farmácia, o seu próprio corpo físico, ele pode produzir as essências, os medicamentos necessários. Então, basta conhecer, se autoconhecer e saber cada vez mais da sua capacidade de luz, que é um nível de consciência cada vez mais apurado. Então, como seres de luz despertos, nossa missão nessa encarnação é atingir a iluminação, sim. Como Buda, como Jesus, por que não? Somos seres de luz espertos. Estamos quase no nível de anjo e arcanjo. Então hoje a gente já tem anjos e arcanjos encarnados, coisa que até então, um tempo atrás, não existia. Então vamos, nossos seres de luz despertos, chega de ficar pedindo para Deus. A única coisa que a gente pede para Deus, né, Márcia, que eu peço, é sabedoria para enfrentar os obstáculos. Então, tendo sabedoria, a gente consegue fazer qualquer coisa. Sim, com certeza.
Fonseca, peraí, Karina Fonseca colocou. É igual essa frase, nada muda se eu não mudar. É essa. Isso é a base de tudo. Sabe? O povo fica assim, tem gente que fala assim, porque a gente, entre os espíritas, espiritualistas, é consenso que a gente está vivendo um momento de transição planetária, de mudança de um plano mais negativo para um menos negativo, né? E aí tem gente que fala assim, mas quando é que esse planeta, essa transição vai chegar, vai se consolidar? A transição não vai chegar e se consolidar como se eu pegasse meu chazinho de fitoenergética e botasse ele aqui, ó. A transição sou eu, como se fosse essa plantinha que está aqui dentro, criando raiz, depois soltando brotinho, depois soltando folhinhas, depois ficando grande, depois frutificando. A transição planetária somos nós que fazemos, todos os dias. Em cada pensamento que a gente emite, em cada comportamento que nós temos. Os comportamentos de amorosidade, os comportamentos de solidariedade são a transição planetária estabelecida. Os outros comportamentos que não são assim produtivos, proativos, não vou nem chamar de negativo, a gente tem que parar com essa polarização entre bem e mal. Tudo são experiências que a gente está vivendo. E todas as experiências têm uma finalidade, são válidas por algum motivo. Que talvez a gente ainda não consiga entender. Mas parar de julgar. Bom ou mal. E seres que começaram a despertar diminuem muito a questão de ficar julgando os outros, né, Iga? A gente se policia para não ficar julgando o outro, né? Então, qual que é a receita de um ser de luz desperto? Qual que é a orientação para o ser de luz desperto encarnado? Viver sem medo, sem vaidade, sem paixão ou apego e principalmente sem julgamento, sem julgar nada e ninguém. Simples assim. Falando em planeta Terra, Márcia, o planeta Terra está muito evoluído, além da humanidade. Os vegetais, os animais estão também muito evoluídos. O problema é a humanidade, a raça humana que está muito atrasada. A gente acha que a gente é um animal racional, que a gente domina tudo. A gente está mais atrasado do que o planeta Terra, do que o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Então a gente está mais atrasado do que todo mundo e a gente se acha. A gente se acha, né, superior, que a gente comanda tudo, a gente não está comandando nada, a gente só está passando perrengue. Essa é a verdade. Outro dia eu comentei, um produtor mandou para mim um videozinho mostrando a Cirlei Alves colocou, somos energia pura e podemos transmitir energia boa. Sim, a Lena colocou, se não mudar o interior, não muda o exterior, sou prova viva, mudou muito minha vida. Ai, que lindo. Isso é muito bom. Adoro essas prosas, gente. Tem perguntas? Enquanto eu conto a história do produtor, que me contou essa semana, vocês vão colocando perguntas aí. Um produtor me mandou um videozinho me mostrando, ele cria porcos, né? E aí tinha uma baia que estava vazia. A Cirlei colocou, evoluir é necessário. Gente, não é só necessário. É um caminho sem volta. Ou a gente evolui, ou a gente evolui. Só que quando a gente toma a decisão de evoluir, a gente evolui sem tantos trancos e barrancos. Quando a gente fica reticente, não vou, a gente fica dando murro em ponta de faca, a gente fica prolongando sofrimentos desnecessários. Então, evoluir é uma lei, né? É uma lei. Aí, contando do produtor, o produtor me mostrou, então, que tem a baia das matrizes, que são as porcas grandes que vão parir, tem a baia dos leitãozinhos, né? Dos filhotinhos, fofura. E tinha um espaço entre as baias das porcas grandes, tinha um espaço vazio. Aí ele dava ração lá para os porquinhos pequenos
e depois que ele ia dar para as grandes, para as matrizes. E que aí os porquinhos aprenderam a ir para a baia que estava vazia, no horário que dava ração para as grandes, que era outro horário, e ficar lá esperando para eles ganharem ração de novo. E aí ele disse assim, gente, parece que pensa. Eu falei, cara, essa hora me bate até um certo remorso, porque eu ainda sou carnívoro, eu já diminuí a quantidade de carne, e não estou aqui censurando quem come, quem não come, até porque conheço vegetariano que não tem nada a ver em termos de tratar outras pessoas bem, e gente que é carnívoro, tipo onça, e é muito amoroso. Mas eu ainda como carne, né? É uma meta parar de comer carne. Aí eu falei assim, eu me sinto hipócrita, porque a minha carne predileta é de suíno. E eu penso assim, que assim como muitos anos, séculos atrás, acreditavam que os negros e as mulheres não tinham alma, a gente olha para esses bichos como se eles também não tivessem alma, não tivessem inteligência, e não é por aí, né? Não é por aí. Márcia, a questão de comer carne, assim, né? Muitos animais, os suínos, os bovinos, né? As aves, uma das funções desses seres é servir a humanidade como alimento. Então tá tudo certo. Para quem come carne, legal. Para quem é vegano, legal. E só um exemplo, tá, Márcia? O Hitler, ele era vegetariano ou vegano? Não sei, ele não comia carne. E o Chico Xavier Ele era, comia. vege... E aí? Ele era vegetariano. Ele Você comia vê, carne. né? Você vê. Eu também tenho outros exemplos mais próximos, assim, de gente que não come carne, mas esculhamba tantas pessoas ao redor que justificativa. Não é justificativa de ser evoluído, né? Não é. Mas é uma meta minha. É uma meta minha. Bom, mas e aí, gente? Alguma pergunta? Guilhermina, bem-vinda, minha flor. Alguma pergunta sobre esses seres, esses corpos ou seres que nós temos, físico, mental, emocional, espiritual e ser de luz? Alguma dúvida com relação a isso? Enquanto vocês colocam aí dúvida, eu vou voltar lá na história da transição planetária. Então, fica entendido que todas as vezes que a gente aumenta a nossa vibração emocional, nossa vibração energética, que a gente vibra na gratidão, que a gente vibra na autoconsciência, na autorresponsabilidade, na amorosidade, a gente já está vivendo numa dimensão melhor, numa dimensão de equilíbrio e de energia maior. É aquela história do céu e do inferno, né? Ah, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Depende, onde é que seu coração e sua mente está. Então, isso. Alguma pergunta? Iga, alguma coisa que você queira colocar? Bom, Márcia, só aguardando as perguntas aí do pessoal. Se tiverem algumas, vamos aproveitar o tempo aí desse nosso papo terapia. Quiser complementar alguma coisa, Márcia? Até então não tenho nada em mente aqui. Falar do curso, né? O curso A Jornada do Ser Integral. Um curso que eu recomendo, que realmente me trouxe um aprofundamento maior, né? Sobre o meu ser de luz, sobre eu poder ser mais, fazer mais, né? E trago também a questão de, assim, de nós também buscarmos ajuda. Ajuda como? Ajuda em cursos, ajuda com terapeutas. Eu, por exemplo, minha terapeuta está na live, a Maristela. Nossa, a terapia com ela também me ajudou muito a vir alargando, sabe? A vir entender algumas coisas que eu tenho certeza que se eu não estivesse fazendo terapia na época, eu tinha pirado o cabeção, eu não teria entendido. Então, se você está nessa jornada de querer se conhecer e adquirir mais paz de espírito, felicidade, mais consciência, parar de pegar o chicotinho e ficar se batendo, ai, porque eu sou isso, eu sou aquilo, ai, eu não tenho força de fazer nada, vai buscar a sua força em ferramentas, em cursos, em terapias, mas investe em você. A coisa mais valiosa da sua vida é você, criatura. Então, invista em você, sabe? Gasta tempo descobrindo a pessoa maravilhosa que você é.
Porque a gente tem sombra? Tem sim, mas a gente tem luz. A gente tem luz. Então, investe em cultivar sua luz, investe em cultivar seu jardim interno. Esse é o convite. Bom, falando no curso então, né, Márcia? São 6 encontros online, cada encontro dura 3 horas. 6 encontros, 3 horas, 18 horas de curso. Então, é um curso bem breve em que a gente tem uma boa ideia de uma noção de autoconhecimento. E a gente tem os exercícios práticos também, né? Meditação, transmutação, e aí a gente faz a expansão dos chakras, então é um curso bem completo. Quem estiver interessado, a gente vai formar novas turmas aí para outubro, né? Setembro já está quase em cima, mas para outubro, então. Formaremos novas turmas. Isso, isso. E olha, e aí você passa, você faz o curso no sábado, eu fiz no sábado pela manhã. Era para mim o melhor horário, né? E olha, reverberava na minha cabeça a semana inteira. E coisas assim da aula que tinham pegado firme, assim, sabe, na jugular. Então, reverberava a semana toda. Então, muito bom. O IGA disponibiliza uma apostila para você ler antes de entrar para a aula. Isso também é muito bacana, porque se você tiver o compromisso consigo mesma, não é com o IGA, não, é consigo mesma, ou mesmo, de ler essa apostila e ir para a aula tendo um embasamento, você tem conversas mais profundas, se aproveita mais e reverbera, sabe? Isso continua reverberando. Assim como continua reverberando em mim o que ele falou, né? A gente tem que parar de esperar de Deus e nós fazermos. E é, gente, poxa, Deus já nos deu um corpo perfeito, já nos deu essa vida, já nos deu a conexão com pessoas que pegam na mão da gente e falam, vamos embora, eu te ajudo a atravessar essa floresta, esse deserto. E aí a gente ainda está sentado, esperando o quê? Bora fazer, né? Então, o diferencial desse curso também, Pois, Márcia, é com um curso onde a gente não aprofunda muito a teoria. Teoria é uma coisa que a gente pode ler depois. A gente, durante a aula, né, a gente aprofunda a troca de ideias e a prática, principalmente. Então, a gente vai aprofundando a teoria com as conversas. Então, isso que é o legal, né? Na verdade, é um bate-papo bastante informal em que você acaba adquirindo autoconhecimento. Por mero prazer e não por obrigação. sim, é isso. Que mais, meninas? Perguntas aí? O povo tá tão caladinho. Não, participaram legal, não tá tão caladinho assim, não, mas. Mas perguntas aí, gente. Eu que vou perguntar então para vocês, como é que tá essa busca aí? Eu sei de algumas pessoas aqui, sabe? Eu sei da vida de algumas pessoas aqui. Umas queridas, assim, amigas por exemplo, a Lena, a Happy Girl Enjoy entrou. Olá, bem-vindo ou bem-vindo. É Essa é um minha prima nome. do Japão, Márcia. Uma prima que mora no Ah, Japão. que Sim. legal, que show. Rose Romanello, bem-vinda. Pois é, gente, conta aí quem já está nessa jornada de outras formas, fazendo outros cursos, buscando, lendo. Conta aí quem é que está, me diz aí eu. E me diz como. É um curso, é um livro? Como é que você está fazendo isso? Essa sua jornada de auto, de se despertar. Como é que você está fazendo essa jornada? A Lena eu sei porque a gente ficou aí 2 dias juntas, né, fazendo um curso. A Lena está fazendo curso. A Meire e a Maristela são minhas irmãs, estão fazendo cursos aí. A Igna, a gente tinha um grupo de Ho Oponopono, eu dei um tempo agora do grupo de Ho Oponopono. Acho que eu vou voltar só na sexta de manhã. Mais que para fazer o Ponopono é para vê-las. Eu adoro a energia do grupo. Gente, muito bom. É pelo Zoom. Muito bom poder encontrá-las.
Quem mais aí que eu sei que tá nesse caminho aí de busca? A Guilhermina também vem buscando. Quem mais, gente? Está buscando como? Está fazendo o quê para fazer aprofundar o teu autoconhecimento? Amei Mandalas, que a Meire colocou com a psicoterapia reencarnacionista e um curso de apometria. É, fortão. A Lena colocou, eu comecei, só estou lendo e assisto o vídeo. Que só estou lendo, mulher. Se você soubesse o tanto de gente que não gosta de ler, eu amo quem gosta de ler. Quem não gosta de ler também, porque um dia vai aprender a gostar de ler. Eu tenho uma em casa, uma amostra grátis em casa que diz que não gosta de ler. Eu quero chorar quando ela diz isso. Ah, a Karina colocou, eu frequento um grupo de apoio aqui na minha cidade. Show! Eu gosto de grupos assim. Os grupos, os círculos de mulheres são assim também, como se fosse um grupo de apoio. Tati Amarali, bem-vinda. A Márcia colocou, por enquanto, assistindo lives gratuitas, mas quero fazer o curso com o Márcio. Márcia, super recomendo, viu, Xará? Você não vai se arrepender. Aliás, você vai sair dele e falar assim, caraca, como tá fazendo sentido. Que bom. Quem mais? Márcia, para todo mundo aí, o IGA tem um grupo de WhatsApp, é um grupo pré-curso, antes do curso. Manda o seu número de telefone lá no direct dele, que depois ele te adiciona no grupo, tá? Bem E lembrado, aí Márcia. vocês vão, Uhum. aí vocês vão trocando figurinha para ver quando é que vai começar o curso, né? Legal. A Maristela, lindeza, continua aprendendo com cursos, livros, palestras e atendimento, que é um aprendizado imenso. Ah, com certeza. Como é que é o nome da sua prima? Cristiane. Cristiane, e você, como é que você tem feito esse teu processo de autoconhecimento aí no Japão? Cristiane é terapeuta também. Que ótimo! Ah, eu vou falar de um papo aqui que talvez a maioria não saiba, mas depois vocês vão saber na próxima live. O meu Kim tem o ólon planetário, né? E o meu Kim tem ligação com o Japão. Olha que interessante. Uhum. Eu quero saber mais do curso, aí eu vou te contando Legal. as histórias do curso depois. Mas lá não tem internet, viu? Povo bacana, povo esperto, né? Para você ficar realmente focado no curso. Uhum. Legal. Gente, mais alguém? Como é que vocês estão aí? Andando aí nessa corda que parece bamba, mas não é. Pra... E não, em japonês eu não vou entender nunca. O meu Ixi, Kim tem ligação com o Japão, mas o meu consciente carnal aqui não tem ainda. Pois mas a história da lei do tempo é muito interessante. A lei do tempo é o sincronário da paz. E o sincronário da paz é uma perspectiva de viver essa vida não conectado só na matéria e no dinheiro e no viver atropelado e sempre dizendo eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É uma forma de viver conectado com todos esses 5 corpos que a gente comentou agora, sabe? Que é o corpo físico, mental, emocional, espiritual e o ser de luz. Viver
alinhado com o sincronário da paz, é viver caminhando com esses 5 seres em equilíbrio. Grandioso isso, não é? Grandioso. Iga, traduz. Você, como japonês, você sabe, é Sim, descendente, né? Você eu também sabe. não domino também o japonês, não, Márcia. Perdão, Cristiane, eu não vou ficar te devendo aí a tradução. Tranquilo. Ai. Tem um tradutor no grupo? Se puder traduzir aí, por favor. Gente, deixa eu falar. Eu amei a live, mas eu tenho que sair. Eu tenho que arrumar mala ainda, porque amanhã de madrugada eu tô viajando e, e aí eu já preciso sair agora. Então vamos nos Essa despedir, Márcia. Vamos nos despedindo, já que não tem perguntas. Gratidão a quem participou da live, disponibilidade está nos prestigiando. Márcia, gratidão mais uma vez, boa viagem, bom curso. gratidão, meu E nossa amigo. próxima live, então, a lei do tempo, certo? Certo, certinho. Lá pro meio de outubro, mais ou menos. Porque Legal. eu vou chegar com pilhada de coisa para fazer também, porque ficar. E eu vou emendar um curso no outro, um curso meu particular com outro curso da empresa que eu trabalho, né? Mas lá para o meio de outubro a gente vem com essa live, sim. Gente, gratidão a todos vocês. Ó, um abraço cheio de luz rosa, luz de amor incondicional para todo mundo. E divulguem aí os nossos perfis, gente. Eu peço essa gentileza. Se faz sentido para você, se colabora com você o que nós conversamos aqui, indica os perfis do IGA e o meu também para serem seguidos, tá bom? Ó, a tua prima disse que está fazendo yoga. Ai, top, adoro. Tudo a ver, né? Yoga também é outra coisa que conecta físico, emocional, mental, espiritual, tudo, né? Muito bom. Ivanete, gratidão, minha querida. Gente, ó, abração, fiquem com Deus. O povo já está me perguntando ali de esquininha, você não vai arrumar a mala? Gratidão, pessoal. Deixa eu ir lá. Compareceu na live. Márcia, boa viagem, ótimo curso. E a gente vai se falando então. Até mais, Então, gente. vamos sim. Boa noite, bom descanso. Até mais. Bom descanso. Até. Amém.